A paz do Senhor Jesus Cristo seja com todos os nossos amados irmãos em Cristo Jesus, nosso Senhor. É uma alegria muito grande, mais uma vez, entrarmos na comodidade da sua casa, do seu lar, para falar, explicar, instruir a respeito das coisas que hão de vir. Um dos grandes papéis do Espírito Santo é exatamente nos ensinar a respeito das coisas que hão de vir. Vocês podem observar os pastores neopentecostais, eles têm todos, 100% deles, os pastores neopentecostais, como eles vêm de um berço de empresas, a maioria deles, a empresa deles faliram, eles acharam que era fácil, dali mesmo, da própria empresa deles, eles fizeram um galpão e ali fizeram uma igreja e dali eles começaram do zero a troncos e barrancos, a maioria deles. E qual é a característica principal dos pastores neopentecostais? Eles não gostam de escatologia, eles não gostam de estudar nada complicado. Suas mensagens são as mais simples possíveis. E por isso que eles vivem trazendo pregadores, porque eles mesmos não podem pregar, porque eles não têm condições de pregar. Então a maioria deles usa esse chavão. Eu não entendo, isso não é para mim, isso aí não é para mim. Né? Escatologia é difícil demais. Mas no livro de João, no capítulo 16, se você quiser, eu sei que quer, ele escreve assim, Jesus escreve assim no capítulo 16, verso 7. Todavia eu vos digo a verdade, que convém que eu vá, porque se eu não for, o Paráclitos, isto é, o Consolador, não virá a vós. Mas se eu for, eu o enviarei a vós. Então ele começa com a primeira missão dele. A primeira missão é quando ele vier. Depois ele, no verso 13, mais uma vez ele coloca, mas quando vier aquele que é o Espírito Santo. E depois ele, no verso 14, coloca mais outra vez. Então nós temos o verso 8, o verso 13 e o verso 14, como a obra do Espírito Santo. Em João capítulo 16, verso 8, diz, quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Então esse aqui é o trabalho dele para com o mundo. Então o primeiro papel do Espírito Santo é para com o mundo, para convencê-lo do pecado, da justiça e do juízo. Uma coisa é o pastor buscar uma ovelha perdida que já estava no aprisco, já estava batizada, já tinha experimentado as virtudes do século vindouro na sua vida, com a palavra de Deus. Uma coisa é ir buscar a ovelha e outra coisa é eu ir pregar o evangelho ao mundo para quem nunca ouviu. Então você tem que fazer essa diferença. Então alguém colocou aí que se Deus não for, o pecador não vem. Não, ele não está falando, ele usou a parábola das ovelhas. Ele não tá, a ovelha estava no aprisco, ela que se desviou. Então o pastor tem que ir buscá-la. É diferente o pastor ir buscar uma alma que já conhece o evangelho do que aquele que tem que ir ao mundo pregar o evangelho, porque essas pessoas precisam ouvir falar, elas precisam ouvir para ver. O evangelho não é só ide, o evangelho também é vinde. Jesus disse ide, Jesus também disse vinde. Então isso é um princípio que a maioria dos calvinistas não consegue engolir de jeito nenhum. Então, quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo, segundo a obra do Espírito Santo para com a igreja. Mas quando vier aquele, o Espírito da verdade, aí diz aqui que ele vai fazer, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá o que tiver ouvido, e aí diz aqui, ó, papel escatológico do Espírito Santo, e vos revelará as coisas que hão de vir. Isto é, ele vos revelará a escatologia.
segundo trabalho do Espírito Santo para com a igreja, é guiar essa igreja na palavra, na verdade, depois revelar as coisas que hão de vir. Então você é cristão, você é salvo, você é membro do corpo de Cristo, você tem que ser guiado constantemente pela verdade, ouvindo a palavra na sua congregação. E a segunda coisa é o seu interesse em saber das coisas que hão de vir. Esse é o papel do Espírito Santo. Quando ele vier, esse é o papel do Espírito Santo. Então, quando você começa a dizer que você não gosta de escatologia porque é muito complicado e porque um diz de uma maneira, outro diz de outra, é porque você busca vários mestres. E a maioria deles que você busca nunca sentou para estudar. É tudo freelance. Aí freelance. Olha o papel dele, né? Enganar, porque ele não tem base. E quem não tem base não vai poder ser fundamento, não vai poder exercer fundamento, não vai poder estabelecer fundamento. Você pode ter habilidade para construção, mas se não estudar, as suas construções vão cair. Vai ser uma vergonha o seu trabalho. Então, esse é um princípio muito importante que eu queria mostrar para vocês, a importância de estudar a escatologia. Mas também não é só escatologia. Há pastores que só pregam sobre família, há pastores que só pregam sobre escatologia, há outros que só pregam sobre tabernáculo. Não, você tem que pregar tudo que está na Bíblia. E não ficar só falando de uma só matéria o tempo todo. Isso aí vai esgotar, aí você vai começar a colocar querubim dentro da arca, você vai começar a colocar querubim em cima da cabeça do pastor presidente, você vai começar a ver coisas, porque você vai esgotar a sua mensagem. Então, esse tem sido o diferencial dos melhores ensinadores do mundo, porque eles não ficaram presos a um tema só. Eles ficaram livres para receber a palavra de Deus em todas as áreas que a igreja precisa ouvir e saber. Guiar na verdade e falar das coisas que vão vir. Esse é um propósito, e é o meu propósito, e é por isso que eu estou aqui agora. Nós agora vamos para o segundo selo. Hoje eu não vou saudar vocês como eu costumo, por causa do tempo, por causa da premência das coisas, mas todo mundo se sinta saudado aí, em nome do Senhor Jesus. Vamos então à página 14. A página 14. Página 14. O segundo, terceiro e quarto selos. Vou colocar aqui. Segundo, terceiro e quarto selos. Aí vocês têm a trindade, não no sentido de divindade, mas no sentido de os deuses da agonia, com letra minúscula. A vingança começa aqui, né? Parente remidor tomou o livro, já estudamos sobre isso, já tomou o livro, página 14, ele toma o livro no capítulo 5 e começa a abrir no capítulo 6. Primeiro selo, nós estudamos, é o anticristo. E ele, então, abre o segundo selo e, a seguir, começa a aparecer a segunda revelação desse selo. Primeiro selo, o poceiro, é contra o poceiro. Segundo selo, é contra o conselheiro do poceiro. Quem é a pessoa do segundo? Quem é a pessoa do segundo selo? Então, abra sua Bíblia aí no capítulo 6. Se você tem a apostila na página 14. Página 14. Página 14. Aí. Capítulo 6, versículo 3. E vi quando ele abriu o segundo selo e ouvi o segundo querubim dizer. Sempre você vai ver a presença do querubim aí, a presença dos 24 anciãos, a presença dos chifres que estão no altar, porque tudo está coligado. Então nós vamos começar então a nossa aula. Pai Celestial, em nome de Jesus, quero abençoar cada vida, cada ser precioso que neste momento está ligado nesta classe. Todos, meu pai, Romário, Bruna, Wilson, Tamire, Luciana, Ivani, Rodrigo Timóteo, Senhor Pastor Tônio Garcia, membro e
diretor desta escola, Tiago Freitas, Deus abençoe, Mauro César, todos, meu pai, que estão aí, Vandro, Inácio, que o Senhor abençoe a cada um deles, abençoa, Senhor, os provedores, aquele, Senhor, que tem compromisso com o Espírito Santo de abençoar esta casa, esta obra, para que ela continue, Senhor, cumprindo os seus compromissos e também ampliando os horizontes do ensino da palavra de Deus aos quatro cantos deste mundo. Pai Celestial, queremos abençoar aqueles, Senhor, que estão começando agora, que estão começando a compreender a Tua palavra, que eles possam entrar pelo caminho reto, que eles não se desviem nem para a direita, nem para a esquerda. Com esta oração, quero abençoar e saudar a todos os meus amados irmãos que estão conosco, em nome de Jesus. Apocalipse capítulo 6, versículo 3, e vi quando ele abriu o segundo selo, e eu vi o segundo querubim dizer, vem e vê. E o que é que ele vai ver? O que é que ele vai ver? Verso 4, saiu um outro cavalo, vermelho, e ao que estava montado sobre ele foi dada uma grande espada, e com ela a permissão para tirar a paz da terra, fazendo com que os seus habitantes se matassem uns aos outros. Amados irmãos, eu posso dizer para você com toda a certeza do meu coração que quem tem uma Bíblia Ômega, tem um dos maiores tesouros da literatura mundial na sua mão. Além da versão de Nelson, né, que é a versão, a versão de Nelson, ela é uma das melhores versões do mundo, ela também traz as explicações tão claras, que se eu fosse refazer isso aqui, já não faria outra vez. Já não faria. Aí, no capítulo 13, que é a parte 2, vou escrever ali no quadro para vocês, eu me lembrei de algo muito importante que eu queria colocar aqui para vocês. No capítulo 13, no capítulo 13 você tem aí capítulo 13, a partir do versículo 11. Depois vi subir da terra outra besta que tinha 2 chifres, semelhante aos de um cordeiro, mas falava como um dragão. Essa parte aqui é importantíssima. O caráter do falso profeta tem a aparência de um cordeiro, mas ele fala como Satanás. O texto de Apocalipse capítulo 6, a partir do versículo 4, de sair um outro cavalo vermelho, e ao que estava montado sobre ele foi-lhe dada uma grande espada. Essa espada que eu falo para vocês, que eu digo para vocês, ela vem sempre, ela vai sempre aparecer com a presença do falso profeta. Sempre vai aparecer com a presença do falso profeta. Então, eu queria que vocês observassem alguns pontos. O tipo mais perfeito do falso profeta está em 2 Reis, capítulo 18, versículo 13, ao capítulo 19, versículo 37, que é o Rabsaque. Ele fala e chega à porta de Samaria, e Eliseu está lá, e ele vem, o rei da Síria, ele manda esse profeta chamado Rabsaque. E esse Rabsaque começa a falar, nosso rei vai entrar aqui, nosso rei vai tomar os deuses, o Deus de vocês vai levar para a coleção dos deuses dele, vai colocar na plateia, vai para que todo mundo veja
a grande vitória que ele teve diante dos vossos soldados. Rendam-se, saiam daí da cidade, rendam-se porque vocês estão sitiados. Vocês não poderão de maneira nenhuma vencer o nosso rei. E a Bíblia diz que o profeta que estava dentro da cidade falou para ele: não responda nenhuma palavra. Não responda-lhes nenhuma palavra. Rabsaqué é o maior tipo do falso profeta. Depois você pode ler o texto de 2 Reis, capítulo 18, verso 13, até o capítulo 19, verso 37, que ali eu faço um comentário exaustivo a respeito do falso profeta, como Rabsaqué, que é o tipo do falso profeta que trabalha para o rei da Síria, Senaqueribe. Senaqueribe é o tipo do anticristo e Rabsaqué é o tipo do falso profeta. Então vocês têm aqui, ele tem uma espada. O desenhista que fez essa espada, deveria ter feito essa espada dessa maneira aqui, ó. Dessa maneira a espada. Uma espada islâmica. É uma espada islâmica. Ontem eu falei para vocês por que ele vai ser islâmico. Mostrei para vocês os textos do texto de Daniel, capítulo 11, e mostrei que ele, o propósito dele é destruir. Ele vem com dois propósitos principais. Número 1 é destruir a falsa igreja. Esse é o primeiro propósito dele, tá? E o segundo propósito dele é falar em lugar da primeira besta. Esse é o propósito dele. Este é o segundo selo, este que aparece aí, que vem montado num cavalo vermelho, é o falso profeta. Então vocês têm aí a junção perfeita dos dois. Este aqui é a primeira besta, que é o anticristo. Este aqui é a segunda besta, que é o falso profeta. Esse é o falso profeta. Então, esse é o falso profeta. Aqui atrás vocês estão vendo aqui a boca de dragão, aqui atrás dele. Por quê? Porque ele tem aparência de cordeiro, mas ele fala como o dragão. Isto é, quem é o dragão? O dragão é o chefe deles. O dragão é o chefe do anticristo e o dragão é o chefe do falso profeta. Então, ele está em lugar do dragão e este fala pelo dragão. Então, uma imitação. Quando Deus disse para Moisés: e tu serás para Faraó como Deus, mas Arão será o teu profeta. Então, isso é uma prova de que Deus não funciona sem o profeta. O profeta tem que ir na frente profetizando para que Deus vá após realizando. Então, é uma imitação, é uma pirataria completa, uma mentira desgramada o tempo todo. Então, o propósito dele é o capítulo 17 e o capítulo 18 de Apocalipse. Eu escrevi algo sobre o anticristo e o falso profeta. Nesse tempo, eu gostaria de ler para vocês a partir do ponto 3 da Bíblia Ômega, a página 1209.3. Depois da primeira etapa, o anticristo será desmascarado pelas duas testemunhas que aparecerão. As duas testemunhas, elas vão aparecer e as duas testemunhas, elas vão desmascarar o anticristo que veio como se fosse o Messias. E quem fará esse papel serão as duas testemunhas. O objetivo de desmascarar. Quero colocar aqui para vocês o papel dessas duas testemunhas, que aqui colocando aqui, que o anticristo vai entrar no templo. Ele vai entrar no templo e ele vai colocar sua estátua em frente ao templo. Aqui, ó.
Tá dando para ver aí, Michael? Ele vai colocar a sua estátua em frente ao templo, a sua estátua. E este aqui, que é o falso profeta, ele fará essa estátua falar. Por isso que eu coloquei aqui no quadro, aqui para vocês ontem, sobre o holograma. Os próximos computadores serão uma revolução mundial. Tudo isso que está aqui, irmãos, é o que eu estou explicando para vocês. Você ter um mapa desse é um privilégio que você vai ter na sua casa, porque você estivesse olhando aqui, eu explicando, e você estivesse olhando aqui, eu tivesse só nisso aqui para vocês, seria uma grande vantagem para vocês. Então, não vá confundir, preste atenção aqui, ó. Na metade da grande tribulação, você não vai confundir o dragão com a besta. Ó, o dragão é uma coisa e a besta é outra coisa. O dragão é Satanás. E a primeira besta, que tem as suas 7 cabeças e os seus 10 chifres que vocês estão vendo, 7 cabeças, é o anticristo, que é a primeira besta. É a primeira besta. O dragão é uma coisa e o dragão se parece com ele, porque a natureza dele é a mesma natureza de Satanás. Então essa, deixo bem claro aqui, porque muita gente, eu vi alguém dando a aula e colocou o mesmo desenho para os dois. Mas aí eu fiquei olhando e disse, poxa vida, a pessoa não prestou atenção na aula direito. Então, depois da primeira etapa, o anticristo será desmascarado pelas 2 testemunhas que aparecerão e ele será revelado como enviado do dragão que será lançado sobre a terra e mar neste ínterim. Logo, a linguagem do anticristo será transformada e se verá em grande apuros com as nações islâmicas, que se formarão em blocos e terá força de 10 confederações de nações que se levantarão contra a falsa igreja e a destruirão. Dominarão as suas propriedades sobre a terra em todos os seus templos, e esses templos serão chamados agências de Satanás, agências do dragão. Serão tomados e transformados em templos islâmicos sobre o poder do radicalismo, onde a mensagem do cristianismo será radicalmente esquecida. Os 10 blocos de nações darão o seu poder ao anticristo e elegerão um primeiro-ministro, que é o falso profeta, que falará em nome deles. E a sua tendência será islâmica. Estes 10 blocos, que correspondem à estátua vista em sonhos por Nabucodonosor, se unirão ao anticristo e obedecerão o falso profeta. Eles destruirão a falsa igreja e entregarão o seu poder ao anticristo. Apocalipse capítulo 17, verso 16 diz isso. Haverá uma grande revolta contra a falsidade do falso Messias e o ferirão mortalmente, mas a sua ferida será curada e as nações se maravilharão diante dele, pois o dragão lhe dará o seu poder e também o curará. Porque nesse período de 3 anos e meio a terra vai balançar. Vai balançar. Com a mudança na economia, a mudança na moeda, a mudança na religião, a mudança em todas as áreas. E será natural a homossexualidade nesse tempo, porque o anticristo será o principal deles, assim como Alexandre o Grande. Este poder será concedido ao anticristo, que é a primeira besta do primeiro selo, porque as nações estranharão o grande Leviatã atuante no mar, onde grandes catástrofes acontecerão sobre a terra, tais como o desaparecimento de muitas cidades por causa do aquecimento das águas, e o culparão e o tentarão destruir. Mas, como não conseguirão, terão que desistir. Ao ver que somente o anticristo terá poder para apaziguá-lo, por causa desse poder, a terra inteira fará a vontade do anticristo, que sofrerá nas mãos das 2 testemunhas. Estes blocos pedirão um primeiro-ministro, e o anticristo lhes dará, e este falará em nome do anticristo. Mas assim como o anticristo pendeu para Roma, a primeira parte dos seus 7 anos, o falso profeta penderá para Meca e Bagdá. Depois de o anticristo autorizar o trabalho do falso profeta, o primeiro-ministro, o islamismo
tomará conta do mundo. Veja que ele tenta dominar parte dos Estados Unidos da América do Norte, de Londres, da França, da maior parte dos países da África. O falso profeta promoverá em nome de Alá e de Maomé em todo o mundo o nome do Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó será blasfemado por Alá e o de Cristo por Maomé. Para isso, o falso profeta mudará o calendário mundial que se baseia no cristianismo e estabelecerá baseado no islamismo. Meca e Bagdá serão a nova Roma, pois o poder de Babilônia será redivivo, como diz o texto de Apocalipse. No cenário pronto, o dragão fará guerra contra o remanescente Israel, que será arrebatado ao deserto, da mesma forma como saiu do Egito nos dias de Faraó. Ontem eu falei uns 30 minutos sobre isso. Depois de frustrar o seu intento, Satanás irá ficar completamente irado e fará guerra contra o resto da semente da mulher, os cristãos que crerem na mensagem dos anjos, no capítulo 14, versos 6 e 7. E os matará, culminando os 3 anos e meio com a morte das 2 testemunhas. Tudo o que aconteceu na primeira parte dos 7 anos, com a unidade político-religiosa, Igreja, Messias e Roma, será esquecido. E novas leis serão estabelecidas sobre códigos e ameaças. Assim como nós estamos vivendo no Brasil agora. Exatamente ali, nós temos a figura uma figura falsa de um anticristo e a figura falsa de um falso profeta. Veja bem o que eu estou falando. Então, novas leis serão estabelecidas sobre códigos e ameaças. Leis religiosas virão de Meca, princípios econômicos da sede do anticristo e um novo poder religioso mundial surgirá através do falso profeta que levantará o nome de Maomé, Meca, falso profeta e o Islã. Estes dias culminarão com a volta do verdadeiro Messias sobre o Monte das Oliveiras, o qual destruirá todos os poderes político e religioso do mundo no Armagedon. Então, essa parte aqui eu queria ler para vocês. Quem tem essa Bíblia aqui tem um grande tesouro. Glorificado seja o nome do Senhor. Deus abençoe a cada um de vocês. Maico, será que aparece like? Talvez que eles não estão sabendo que like lá em português não é like. Curtir, né? Nós estamos falando like, mas você está vendo em português, que o irmão disse, pastor, eu não achei o like lá no meio. Aí eu fiquei pensando, é mesmo, lá em português não aparece like. Em like é em inglês. Like é em inglês. Né? Curtir. Curtir. Você curtir aí e você vai estar sendo um grande abençoador para nós. Então, 1000 pessoas participaram ontem conosco. Né? Tivemos aí 30 curtidas, né? Porque eles não sabiam que like é curtir. Então aperta aí esse curtir e que é o like e aprenda logo isso aí. Amém? Gostei. Gostei. A Tamira está dizendo que é gostei. Clique em gostei, que é o like. Gostei é o like. Muito bem. Então, colocando aqui o aparecimento das 2 testemunhas, as 2 testemunhas que estão no capítulo 11, elas vão ser a pedra do sapato vão ser a pedra do sapato desses 2 poderes. Aqui, ó. As 2 testemunhas aqui, ó. Quem são as 2 testemunhas? Moisés e Elias. Não, de jeito nenhum. Deus não fará com que eles se encarnem. Isso é uma doutrina errada. Doutrina da reencarnação. Não, você diz que é Elias, que é Moisés, pare de falar besteira, pelo amor de Deus. Quando você vê no capítulo 7 que os anjos estão selando a fronte dos 144.000, que são 12.000 de cada tribo, você vai ver que ele não vai selar de duas tribos, a tribo de Efraim e, se não me falha a memória, a tribo de Zebulon. Essas 2 tribos não vão ser seladas, porque quem vai ser o DNA que vai revelar de que tribo eles são
serão as duas testemunhas. E uma delas será de Zebulon e outra será de Efraim. Então, o que vocês estão observando com isso é que Deus tem que tirar. Por isso ele não vai deixar selar todas. Senão, de onde Deus iria tirar as duas testemunhas se todas estão seladas para não morrer? E as duas testemunhas vão morrer. Então não pode ser Moisés, nem pode ser Elias. Eles não vão reencarnar, aparecer outra vez como com carne e deixar e abandonar a semente da ressurreição, da qual eles já fizeram parte, para eles serem outra vez humanos e terem que morrer outra vez. Porque está ordenado ao homem morrer uma só vez. Uma só vez. Se você colocar Moisés e Elias, você vai contradizer toda a Bíblia no que diz respeito a esses aspectos que eu estou falando. Então, isso aqui é muito, muito, muito importante. Amém. Então, voltando agora ao selo, o cavalo vermelho é o cavalo do falso profeta, e é o que estava montado sobre ele, tinha uma espada, é uma espada islã, e com ela a permissão para tirar a paz da terra, porque até aquele momento o anticristo trouxe uma falsa paz. Com a queda por vários dias, com a queda do dragão que vai ser lançado das regiões celestes. Algumas pessoas ensinam que essa queda do dragão aconteceu lá em Gênesis. E alguns pastores da Assembleia de Deus estão viciados nisso aí. Graças a Deus tem uma turma boa que Deus está levantando agora, que não crê na doutrina das 7 dispensações, que é muito, muito bom aquele grande mapa das 7 dispensações. Mas não existe 7 dispensações na Bíblia. A Bíblia só fala de 3 dispensações. A dispensação do mistério, que vem desde os tempos eternos até Gênesis capítulo 1. Depois a dispensação do mistério. Depois vem a dispensação, que vai até... Ela se divide em 2 partes, a dispensação do mistério, Gênesis 1, e de Gênesis 1 até Lucas 1, que é o nascimento de Jesus, a fase B da dispensação do mistério. Com o nascimento de Jesus para frente, o seu ministério, dá-se início, então, a um novo tempo, que é a dispensação da graça, especialmente da mulher cananeia ou cirofenícia. Dali até o dia de hoje, nós estamos vivendo a dispensação da graça. E a partir do arrebatamento da igreja para frente, vai começar, então, a terceira dispensação, que é a dispensação da plenitude dos tempos. São somente essas 3 dispensações. E tudo o que você vê nas 7 dispensações, entre aspas, está dentro dessas 3, que são as dispensações de Paulo, que eu coloquei desde 1980. E muitos mestres aqui dos Estados Unidos, eles souberam disso, souberam desses livros, das aulas, e colocaram. E pela graça de Deus, eles colocaram meu nome nos livros. Tem meu nome em vários livros de escatologia em inglês. Tem até no Brasil também tem. Então, porque Deus me deu a graça de trazer, de descobrir, de trazer à luz essas 3 dispensações, que geralmente as pessoas não estudam de jeito nenhum nas escolas. Então, voltando aqui ao texto, que é o capítulo 12, então eles dizem que o dragão caiu lá no início, mas não foi. Por quê? Vou dar algumas razões pelas quais esse dragão que vai ser lançado por Miguel. Primeira razão é que Daniel explicou isso. Daniel, no capítulo 12, verso 1, diz, naquele tempo se levantará Miguel, no tempo da escatologia. Naquele tempo se levantará. Ora, se Miguel já se levantou lá em Gênesis, como é que o profeta Daniel vai colocar? Será que é Daniel que está falando besteira ou os escritores que não leram a Bíblia? Eu pergunto, isso aqui é muito importante, muitíssimo importante. Então, veja só que isso aqui é especial, não é qualquer coisa. Veja só isso aqui. Se Daniel está dizendo, capítulo 12, verso 1, pastor Tony, naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe defensor dos filhos do teu povo, sendo que Israel ainda nem existia.
que isso só vai acontecer a partir do capítulo 12 de Gênesis? Como que é que vai a partir do capítulo 12? E ele está dizendo que Miguel foi lançado lá no capítulo 1, destruiu a terra e houve um Hecabonde e etc. Então diz o texto, e será um tempo de grande tribulação, qual nunca houve, desde que se tornaram nação até aquele tempo. Então, o tempo que as nações se tornaram é no capítulo 11. Como é que esse dragão vai cair no capítulo 1? Mas o teu povo será salvo, isto é, todo aquele que for achado escrito no livro. E diz o texto que muitos que dormem no pó da terra ressuscitarão, e alguns para a vida eterna e outros para a vergonha eterna. Se o dragão caiu lá em Gênesis 1, então por que a ressurreição está aqui? Será que essa ressurreição houve lá atrás? Será que já houve toda essa ressurreição lá atrás? Então, ele diz assim, encerra as palavras, sela o livro até o tempo do fim. Então é do tempo do fim que o dragão vai aparecer. Então aqui a gente detona o início daquele mapa que é o mapa das 7 dispensações. Detonado, bem detonado. E outra coisa, o texto de Apocalipse capítulo 12, verso 7, diz que houve uma grande batalha nos céus, nas regiões celestes. E Miguel e os seus anjos batalhavam contra o dragão. E o dragão e os seus anjos, diz o texto, batalhavam. Mas não prevaleceram nem mais o seu lugar, achou-se nos céus. É o lugar onde é o local oficial dos demônios e de Satanás. O inferno, o pastor prega, vamos mandar o diabo para o inferno. O diabo está vindo do inferno. Vamos dar uma glória a Deus para o diabo ouvir lá no inferno. Sendo que o inferno, quem vai inaugurar é o anticristo e o falso profeta. E o que é que tem agora? O lugar de tormento no Hades. Diz o texto, então, verso 9, foi lançado fora o grande dragão, a antiga serpente, o diabo, chamado Satanás, que engana todo mundo. Então, antiga serpente, por quê? Antiga serpente. Isso aqui nos dá a ver que essa visão, se a antiga serpente foi lá em Gênesis capítulo 3, como é que o dragão seria também lançado lá? Se ele teria que ser chamado de antiga serpente, se ele é a primeira serpente. Então é claro que é o tempo do fim. Outra coisa também, que engana todo mundo. Ora, meu irmão, se esse dragão que foi lançado, se ele foi lançado lá no Gênesis 1, a quem que ele enganava? Se aqui diz que ele engana todo mundo. E diz então que ele vai ser lançado na terra e os seus anjos foram derrubados com ele. Então, quando ele foi lançado, diz o texto, então ouviu uma grande voz no céu, agora é chegada a salvação, a potestade, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, porque já foi lançado o acusador dos irmãos. Ora, se o dragão é o acusador dos irmãos, que irmãos que ele estava acusando se ele foi lançado lá em Gênesis capítulo 1? Enfim, irmãos, tem muitas coisas ainda. O verso 11 diz, e nossos irmãos o venceram pelo sangue do Cordeiro. Ora, se o Cordeiro ainda nem havia sido derramado. Quem são esses irmãos, se ele está falando da igreja? Que igreja e que irmãos são esses que estão lá em Gênesis? Onde que nós vamos encontrá-los? E depois, quando ele foi lançado de lá, os céus ficaram alegres. Porque Jesus disse que os nossos nomes foram escritos nos céus. Alegrai-vos porque os vossos nomes foram escritos nos céus. Mas isso foi escrito lá em Gênesis capítulo 0, capítulo -1. Cadê esses textos? Cadê esses irmãos? Cadê esse cordeiro? Então ela não podia ser chamada antiga serpente. Ela tinha que ser chamada de fresca serpente. Então esse texto não se cumpriu. E há muitos que creem que esse texto se cumpriu lá no início. Mas por quê? São neófitos. São neófitos. Então eu não quero que você seja um neófito e entenda que esse advento da queda, da caída do dragão expulso por Miguel e seus anjos no meio da grande tribulação das regiões celestes. E por que eu estou falando tanto do dragão? Porque ele é que vai passar o poder para os dois a partir de aqui.
Então, quero mostrar para vocês aqui. Aqui. Veja só. Então, eu tenho aqui, eu tenho a terra, eu tenho o firmamento, e em cima do firmamento, eu tenho as regiões celestes. Então, aqui está a morada do grande querubim, que ele continua com a característica, que ele tinha, que Deus não tirou isso dele. E todos os seus demônios que habitam Efésios, capítulo 6, verso 10 ao 12, as regiões celestes. Então, seu lugar não se achou mais nos céus. Então, ele foi lançado exatamente no meio, período de 3 anos e meio, mais 3 anos e meio, exatamente no meio, bem no meio. Você pode observar que o falso Cristo vai dominar nesses 3 primeiros anos, só que ele será desmascarado pelas 2 testemunhas. As 2 testemunhas farão um papel tremendo para desmascarar o poder desses 2. E o dragão temerá as 2 testemunhas. Quero mostrar isso aqui para vocês. Vou aqui colar para vocês aqui. Eu quero fazer isso porque eu quero deixar isso bem claro, né? Espero que vocês estejam aí, em nome do Senhor. Então, vocês têm aí que ela é lançada. E aqui eu coloquei aqui, ó. Eu coloquei aqui para vocês. Então, aqui o dragão. O dragão que vai cair. Então, essa é a besta. Então, essa aqui é a figura do anticristo. Que ele vem com aquelas 4 características do leopardo, do leão, né, do urso e da visão de Roma. Então, ele vai ter Babilônia, Medopécia, vai ter a Grécia e vai ter Roma. Babilônia, Medopécia, a Grécia e Babilônia. Então, cada um tem um animal. Esse tem um leão, esse tem um urso, esse tem um leopardo com 4 cabeças e esse tem a imagem da besta em si. Esse aqui reúne poderes de nações. E esse aqui, poder diabólico, poder de principados e potestades. Esses 2 aqui. Só que quando o dragão cair, ele então fará existir a besta. Olha só que coisa tremenda. Essas são 2 coisas importantes que vocês têm que ver aqui. Agora, algo mais que eu tenho que colocar aí para vocês. Veja, não esqueça disso aqui. Não esqueça que este segundo selo está ligado diretamente, ele está ligado diretamente, o segundo selo está ligado ao falso profeta, que tem cara de cordeiro, mas fala como dragão, porque ele recebe o poder do dragão, que é Satanás. Então aqui nós temos Satanás sendo visto na característica do falso profeta. E vocês estão vendo aqui também a característica de Satanás na primeira besta, que é o anticristo. A primeira besta, que é o anticristo. Então está formado o quê? Está formado uma triunidade. O dragão, o anticristo e o falso profeta. Que aí vocês estão vendo. Aqui é o poder satânico, os 3. O dragão, veja bem, é contra o pai. O anticristo é contra o filho. E o profeta é contra o Espírito Santo.
Estão vendo aqui, ó? Estão vendo aqui? Eles vão fazer esse papel. Eles vão fazer esse papel. Isso é muito importante. Muito importante. Muito importante. Agora, veja bem, este que tem a cara de um cordeiro, veja bem, esse que tem a cara de um cordeiro lá em Apocalipse 13, que eu vou ler agora para vocês, é o mesmo, veja só, é o mesmo cavaleiro do segundo selo. Vou colocar mais para cima aqui. É o mesmo cavaleiro do segundo selo. É o mesmo cavaleiro. Tá vendo aqui? Então, o cavaleiro... Um momentinho só. Um momentinho só. Deixa eu colocar aqui. Este aqui, vou colocar aqui, é o mesmo cavaleiro do segundo selo. E aqui no primeiro aspecto aqui, está o primeiro cavaleiro. Esse que é o primeiro cavaleiro, que é o anticristo. Esse é o falso profeta. Então, os dois se completam. Os dois se completam. Então, os dois trabalharão juntos um para o outro. E os dois receberão a autoridade do dragão. Está vendo aqui? O dragão. Muito bem. Então, vamos ler os textos que nós temos, em Apocalipse capítulo 13, para nós, então, darmos continuidade à nossa aula em nome do Senhor Jesus. Amém. Capítulo 13, a partir do versículo 11. Vamos lá. Diz assim o verso 11. Depois vi subir da terra outra besta. Você pode observar que ela é diferente, porque ela sobe da terra. Porque quem vai dar poder a ela é o anticristo, a primeira besta. Então, o anticristo, a primeira besta, vai dar poder a ela. O dragão dá poder para ele e ele dá poder, em nome do dragão, para o falso profeta. Então, um sobe do mar, colocar aqui, e outro sobe da terra. Este sobe do mar porque o dragão caiu no mar. Caiu no mar. Então, no mar, ele recebe, porque as tendas dele, ele vai fazer as tendas dele, ele fará as tendas dele na beira do mar. Então, ali, ele vai receber o poder do dragão. Estou falando do anticristo, que é o primeiro selo. Primeiro selo, que vem com arco. Não vem com espada. Ele é um pirata. Então, ele vai aparecer como falso Cristo. E esse aqui vai ser como falso profeta. Falso profeta contra as obras do Espírito Santo e o anticristo contra as obras do Filho. E o dragão é que dá poder para os dois. Então, ele sobe da terra. Ele é constituído na terra. Outra besta que tinha dois chifres, semelhantes a um de cordeiro. 2 chifres semelhantes a de um cordeiro. 2 chifres semelhantes a de um cordeiro. Por quê? Porque ele vai aparecer com poderes religiosos. Poderes do Ocidente e do Oriente. Poderes religiosos. Só que ele vai falar como dragão. 2 poderes, do Oriente e do Ocidente. E diz o verso 12, exercia toda a autoridade da primeira besta em sua presença. Veja só, na presença da primeira besta, do anticristo. Depois ela seduzia a terra, tem um poder de sedução extraordinário, e seus habitantes, para que adorassem a primeira besta. Então, o falso profeta fará de tudo para que todos adorem o anticristo, cuja ferida mortal foi curada. Então, o dragão curará a ferida, porque os judeus, os israelitas, ficarão irados contra ele, porque ele mentirá. Ele entrará no templo deles e quererá ser adorado, e será adorado, como se fosse o Messias. Colocará, meus irmãos, a
colocará aqui, já no finzinho, já, os 3 anos e meio, a iniquidade tomará conta, e quando ele vai ser desmascarado pelas 2 testemunhas. Eu tinha desenhinho das 2 testemunhas, mas elas simplesmente... eu usei elas na outra página. Deixa eu ver se eu consigo achar aqui, que as 2 testemunhas. As 2 testemunhas. Aqui. Tinha as 2 testemunhas. Elas terão poder. Terão poder. Que elas vão... Daqui para frente, as 2 testemunhas farão um papel extraordinário. Da metade da grande tribulação para frente, as 2 testemunhas farão um papel extraordinário. E tanto o falso profeta como o anticristo terão medo terrível das 2 testemunhas. Que assim como Moisés entrava diante de Faraó, porque ele entrava na qualidade de Deus, capítulo 7, de Êxodo, verso 1, tu serás como Deus para Faraó, e Arão será o teu profeta. E assim, nessas mesmas condições, eles vão entrar na presença do dragão, do anticristo e do falso profeta, falarão com eles, farão sinais e eles não poderão tocá-los. Por quê? Porque eles sabem de quem que eles estão falando e quem que as 2 testemunhas representam. Capítulo 13, verso 13. Capítulo 13, verso 13. Veja só. Muito bem. Aí, no capítulo 13, verso 14, verso 13 também diz, e operava grandes sinais milagrosos, falso profeta, grandes sinais, de maneira que fazia até cair fogo do céu, à vista dos filhos dos homens. E foi-lhe permitido fazer sinais na presença da primeira besta, e ordenava aos que habitam sobre a terra, que fizessem uma imagem. E ordenava aos que habitam sobre a terra que fizessem uma imagem em honra à primeira besta, a qual foi ferida com a espada, com ferida mortal, mas viveu. 3 vezes aqui, só num capítulo, está dizendo a mesma coisa. Muito bem. Também foi permitido dar alento à imagem da besta. Por isso, irmãos, o holograma vai ser, olha só, o holograma vai ser uma das grandes revelações que o anticristo trará junto com tudo que for digital. Tudo se está preparando. Eu coloquei aqui no quadro, aqui, Michael, coloquei aqui tipo de um teatro aberto assim, e através do holograma, o anticristo falando, como se ele estivesse presente na presença das massas, e ele falando, e as massas enlouquecidas com o papel dessa besta, dessa imagem, que na visão do profeta João era uma besta que falava, era uma imagem, e hoje nós sabemos que isso aqui vai ser uma inteligência artificial do holograma, que já está tudo preparado. Tudo preparado. E aí, diz o texto, para que falasse, e ordenou aqueles que não adorassem a imagem da besta fossem mortos. Então vai se levantar conforme uma das 4 cabeças. Eu falei para vocês que tudo isso aqui, ó, essa besta tem característica do Nabucodonosor. O que Nabucodonosor fez? Ela vai fazer uma estátua igual o Nabucodonosor fez. Então, ele vai ter essa característica para que as pessoas o adorem. Mas haverá pessoas que não o adorarão. E assim como Sadraque, Mesaque e Abdenego não o adoraram, também as 2 testemunhas estarão ali para não adorarem-no. Então isso aqui é muito maravilhoso. E o texto diz, de modo que ninguém pudesse comprar ou vender. Diz o texto, verso 16, e ordenou todos pequenos, grandes, ricos, pobres, livres e escravos, está se referindo à classe social, pequena classe, grandes classes, ricos ou pobres, livres ou escravos, fosse posto um sinal na sua mão direita,
ou sobre a sua fronte. Eu estava estudando sobre este número e eu descobri algo muito importante sobre esse número, que não tem como estudar o segundo selo sem estudar o capítulo 12 de Apocalipse, porque é o dragão que dará poder ao cordeiro, que tem cara de cordeiro e fala como dragão. Então não tem como você estudar isso. Então, eu fiz um cálculo. Queria que vocês anotassem, porque é novo, ninguém tem isso. É totalmente novo isso aqui. Vou dar para vocês. Ninguém tem isso e é algo que eu darei para vocês gratuitamente. Este curso, se eu fosse cobrar, seria R$ 1.200 ou R$ 1.400, como todos os meus alunos fazem e pagam esse valor. E eu estou dando gratuitamente para vocês. Vocês deveriam se alegrar. Pelo menos dar um like aí, né? Você tem no coração um coração quebrantado, então você pode atender, que esse like quer dizer eu gostei ou desfrutar. Amém, meus amados irmãos? Essa graça poderosa do Senhor Jesus, ela possa te fazer relembrar isso quando você estiver ensinando a palavra. Quando você estiver ensinando a palavra, você vai lembrar que você teve um professor que teve muito carinho contigo, com vocês, para trazer esta palavra, que é a palavra bíblica, uma palavra bíblica. Amém? Então, deixa eu achar aqui o texto que eu coloquei aqui para dar para vocês esse texto. Esse texto aqui é violento, é uma maravilha e eu quero colocar para vocês. Tem que achar. Amém? Enquanto isso, diga uma palavra. Escreva alguma coisa aí que você está sentindo, como está sendo este seminário na sua vida, se Deus tá, o que Deus está fazendo na sua história, o que Deus está fazendo na sua família, como tem sido para você esses dias de seminários que desde o início do ano eu estou ministrando para vocês. Já perdi até as contas dos dias que eu estou ministrando para vocês, essas horas tremendas, Amém? Eu tinha colocado isso aqui, mas eu vou relembrar, colocar de cabeça isso aqui. Vamos lá. Vou passar essa página, e com muita pena que eu vou passar, porque isso aqui que em si mesmo é um tremendo de um desenho teológico. Então, vamos colocar aqui. Quero que vocês anotem aí. Tiago Quirino, isso mesmo. Graças a Deus. Queria que vocês colocassem aí a mesma frase e lessem a frase do Tiago Quirino, meu querido filho amado. Tudo bem? Como estão todos? Todos estão bem? Estão em paz? Estão abençoados? Eliabe Santorini, isso é um privilégio, meu amigo. Pode dar glória a Deus aí. Amém? Profeta José, Luiz Antônio Miranda, Neymar Elizardo, graças a Deus. Estão felizes. José Luiz Hermida, muito bom estarmos juntos. Parece que eu estou aqui bem pertinho de vocês. Marcos Oliveira, graças a Deus. Pastor Paulo Duarte. Paulo Duarte já é membro, graças a Deus. Deus abençoe. Pastor Marcelo Gonçalves, esse aí é o Paulo Duarte que eu falei para você incluir lá no grupo Livre de Azazel, no grupo seleto só de pastores independentes, pastores que estão trabalhando sozinhos, que precisam dessa bênção, da amizade dos colegas. Amém, meus irmãos? Coloque ele aí. Por favor, compartilhe para que mais pessoas possam alcançar. Às vezes você fala assim, não, eu vou compartilhar nada, quero que a minha igreja saiba disso, não. Compartilhe, deixe de ser egoísta, mão de vaca teológico. Compartilhe para que outras pessoas sejam abençoadas. E também essas pessoas que estão de vermelho, elas são pessoas de vermelho, não, de verde, que tem um sinalzinho do Seminário Osana, é que elas se tornaram membros. Torne-se membro também. Começou há 2 dias atrás a nossa grande promoção que nós estamos fazendo. Todos os livros da teologia latina de Nelson e todos os livros devocionais, Cavalo de Fogos, Crentes Piratas, a diferença entre divórcio e repúdio, o Gólgota, 5 minutos para as 3 da tarde,
o livro de Apocalipse. Esse aqui, ó. Este aqui. Vocês... Tá vendo coisa mais linda? Eu amo esse livro. Esse livro aqui ele foi muito bem feito, esse livro. Muito bem feito esse livro aqui. Ele é sobre as 7 igrejas da Ásia. Estou dando os 7 selos, mas aqui estão as 7 igrejas da Ásia. Olha só o tamanho dele. Dá mais ou menos 239 páginas. Vocês podem adquirir. Amém, meus irmãos? Vamos então para essa revelação que Deus me deu para vocês entenderem o capítulo 13, versículo 7, que está falando da segunda besta, que é o segundo selo, que é o falso profeta. Como está escrito lá no texto, quando ele, no capítulo 6, a partir do verso 3, quando ele abriu o segundo selo, e ouvi outro querubim dizer, vem e vê. E saiu outro cavalo vermelho que estava montado sobre ele, foi-lhe dado uma grande espada. Eu já expliquei, essa espada aqui é islâmica, ela não perdeu sua história, e com ela né, a permissão para tirar a paz da terra, fazendo com que os seus habitantes se matassem uns aos outros. Que é o texto que nos remete ao texto de Apocalipse, capítulo 13, verso 11, que eu estou lendo, e eu estou no verso 17, de modo que ninguém pudesse comprar ou vender, a não ser aquele que tivesse o sinal ou o nome da besta, ou o número desse. Então, nós temos 3 coisas aí que vocês precisam pegar. Número 1, o sinal. Número 2, o nome. Número 3, o número. 3 coisas aqui. O sinal, o nome e o número. O sinal, o nome e o número, que também é uma triunidade de números. E nessa triunidade de números, nós temos 3 aspectos importantes. Agora, o número, ele fala assim, verso 18, acompanhe comigo no capítulo 13, verso 18, diz, aqui se requer sabedoria. Muito importante essa parte. Aqui se requer sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, porque é um número de um ser humano. E o número é 666. Então, ele não é um número simplesmente, ele é número de ser humano. Então, isso aqui a gente já toma logo como uma base para a gente fazer o cálculo. Diz assim, quem tiver sabedoria e entendimento, calcule. Então, você vê o domínio dele sobre a nação de Israel, você vai perceber que você vai chegar até 666, que é o número da estátua completa. Em outras palavras, essa estátua completa é 666. A estátua completa. Então, o que eu quero mostrar para vocês é que o domínio do anticristo não vai ser novidade. Ele vai pegar um pouco do Nabucodonosor, um pouco de Dário e Sírio, um pouco de Alexandre e seus 4, a divisão dos seus 4, que termina em Antíoco Epífanes, que ali termina como um que quer entrar no templo, colocar um porco dentro do Santíssimo Lugar. Toda a história ali do capítulo 11 de Daniel, que revela o Antíoco Epífanes III, que é a representação clara do anticristo ali também, e que ontem eu não falei para vocês, porque eu já tinha falado quase 2 horas. Vamos então para a página 14 da nossa apostila. Segundo e terceiro e 4 selos. A trindade da agonia, a vingança começa aí. Aqui o parente remidor transforma-se em parente vingador, pois quando o preço era pago, pois suidor não queria sair, havia uma segunda intervenção do parente remidor, a vingança. O dia da vingança que está em Isaías 61, ali está todo o ministério de Cristo. O ministério durante o seu período terreno, depois o seu ministério na sua morte, lá no Hades, quando ele levanta cativo o cativeiro, quando ele vai no abismo e ele proclama que ele era o capitão dos exércitos do Senhor, contra quem eles tinham se
rebelado, ele vai lá nas almas perdidas que estão no lugar de tormento para dizer que vocês perderam, e eles pedem para que Jesus não saia, porque quando Jesus está ali não existe tormento, e eles pedem para ele ficar, porque enquanto ele está lá, eles não estão sofrendo. Isso está escrito no Salmo 68. Depois vocês vejam lá. Ali vemos algo sobre o ano da graça e o dia do juízo. Semana fala de ordem e de disciplina, como é o caso das 70 semanas de Daniel. Agora, Cristo é visto como leão. Ele primeiramente veio como cordeiro, mas agora se manifestará como leão, pois ele romperá os selos para declarar guerra contra Satanás. O rompimento dos selos da Escritura, que é um contrato, significa que ele está se preparando para entrar na herdade que lhe pertence legalmente. Já expliquei isso em Jeremias 32:10. O juiz, que é o pai, entrega a cópia original ao vingador, e ele rompe os selos, declarando publicamente a guerra e estabelecendo os tipos de juízos que enviará contra o posseiro rebelde, que é Satanás. O exército, que é a igreja, vem como vingador. A declaração, olha só isso aqui, quero parar um pouco aqui para mostrar isso para vocês, mas agora não. A declaração de guerra ao possuidor é feita quando ele rompe os selos. Com o contexto do livro de Apocalipse, a partir daqui, é sobre a deposição do possuidor, que é Satanás, que não quis sair da herdade, como hoje, Satanás não quer sair. Jesus morreu, derramou sangue, ele não quer sair. A igreja clama para o seu parente remidor e ele vem agora como parente vingador. Por isso ele precisa voltar. O possuidor começa a ser expulso da sua herdade. Daqui em diante, ele passa a ser expulso da propriedade. A redenção é efetuada pelo cordeiro. A possessão é estabelecida pelo vingador, o leão da tribo de Judá. Aí o segundo selo, a abertura do segundo selo, mostra a entrada das grandes disputas internacionais entre as nações. A entrada em cena do espírito de guerra mundial. Com a espada, ele tem o poder de tirar a falsa paz da terra, que foi trazida pelo primeiro cavaleiro. E diz o texto, saiu outro cavalo vermelho, ao que estava montado sobre ele foi dada uma grande espada, e com ela a permissão para tirar a paz da terra, fazendo com que os seus habitantes se matassem uns aos outros. Eu quero ler de novo aquele texto de Daniel, quando o anticristo estiver no seu poder, no seu poderio. Ele está no capítulo 11, que diz assim, no capítulo 11, versículo 44, quando já estiver 3 anos e 3 meses, 3 anos e 2 meses, ele vai ouvir esse rumor, porque ele vai fazer o pacto com muitos. No livro de Daniel, no capítulo 9, do versículo 24, capítulo 9, versículo 24, diz: 70 semanas estão decretadas sobre o teu povo Israel e sobre a tua santa cidade. Aí ela dá várias razões porque ela existe. Primeira razão, exterminar a transgressão, tirar o pecado, expiar a iniquidade, trazer a justiça eterna, selar a visão, selar a profecia e 7, ungir o santo dos santos. Então, esse templo que o espírito aqui de Dário, que vai ser visto no anticristo, na grande tribulação, porque escute bem que eu expliquei, cada sinal, cada nome e cada número. O número do seu poder, o número do seu poder, o seu poder, até gerar o período completo do seu domínio, que é 666. Preste atenção. Aqui, o anticristo trabalhará através do anticristo para pedir adoração. Então, ele vai ter uma estátua. Nós estamos vendo no capítulo 13. Depois, ele vai construir um templo, porque ele quer entrar no Santíssimo Lugar. Como que ele vai construir o templo? Com o mesmo espírito de Dário. E o povo vai pensar, é o nosso Dário, é o nosso Dário, é o nosso Dário, é o nosso Nabucodonosor, quando ele está, quando ele vai estar envergonhado, porque Sadraque, Mesaque e Abdenego vão entrar na fornalha e não vão se queimar, nem cheiro de fumaça. Então ele vai adorar, que todos os povos adorem o Deus de Sadraque, Mesaque e Abdenego, que é exatamente uma adoração ao anticristo. Depois ele vai construir o templo.
E eles vão pensar, é o grande Dário de novo, é o grande Dário de novo. Depois ele vai impor uma linguagem, por vocês estão vendo as pessoas falarem todos, já é o início, porque eles querem impor uma linguagem mundial. Eles querem colocar uma linguagem mundial. Quem é que faz isso? Quem é que faz isso? Quem é que faz isso? É o Alexandre homossexual. É ele que vai colocar a cultura helenista no mundo. E por último, ele vai também trazer o outro sinal, que é o sinal do governo, do povo para o povo. Mas é mentira, tudo isso é mentira. É a democracia misturada com ferro e barro. Corrupção no ferro. Porque o que é o ferro? O ferro é o barro aquecido. Mas quando ele está desaquecido, ele se torna o quê? Barro. Então é a corrupção. É o que nós estamos vivendo hoje. Hoje, em muitos países do mundo. Isso é muito importante. Muito importante. Bendito seja o nome do Senhor. Então, qual é o propósito dessa semana de Daniel? Ungir o Santo dos Santos. Mas como esse tempo vai ser falso, esse tempo não vai ser ungido. Jesus terá que vir, que entrar na terra, e ele terá que construir o templo de Ezequiel. Aí esse sim será ungido, porque o seu trono será colocado ali. Ezequiel capítulo 43, verso 4, 5, 6 em diante. E aí ele coloca aí, no verso 25, diz, sabe, pois, Daniel 9, 25, sabe, pois, toma em conta que desde que saia a ordem para restaurar e reedificar Jerusalém até a vinda do Messias, o príncipe, haverá subsequentemente 7 semanas, 62 semanas, nas quais as ruas e as tranqueiras serão reconstruídas, mas serão tempos difíceis. Depois das 62 semanas, será tirado o Messias, Jesus foi embora, Jesus foi para a glória, e não será mais. E o povo de um príncipe que há de vir, que é Roma, a parte final aqui da democracia, que é Roma, diz aí o texto, virá e destruirá a cidade e o santuário. Até o fim haverá guerra, segundo os decretos de assolações. Porque ele vai fazer um pacto com muitos, e fará pacto com muitos. Que coisa tremenda. Verso 27. E ele firmará um pacto com muitos por uma semana. E na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Isso aqui é o Joel. Joel capítulo 1. Ele vai cessar a oferta de manjares. Por quê? Porque ela é a oferta vegetal. A oferta pacífica. A oferta vegetal que eu dei no primeiro curso que eu dei ano passado, no último curso que eu dei no ano passado, sobre a oferta vegetal. Então, ele não pode reinar enquanto alguém estiver ofertando no templo. Ele não pode entrar enquanto tiver alguém ofertando no templo. A sua oferta evita que o anticristo, o espírito do anticristo, entre na sua casa. A sua oferta impede que Satanás entre na sua casa. Porque se não houver oferta, ele vai entrar. Se não houver primícias, oferta de cereais, ele entrará na sua casa, rapaz. Quando é que vocês vão aprender isso, meus irmãos? Quando que vocês vão aprender isso? Então, Joel, ele diz assim que ele vai fazer cessar a oferta de manjares. E quando você lê o livro de Joel, o primeiro texto, logo quando você lê o livro de Joel, você está dizendo, chore, ministro da casa de Deus, porque a oferta de cereais foi tirada. Isso está aqui em Joel, capítulo 1. Todo o capítulo 1, porque ele diz assim, capítulo 1, versículo 9, a oferta de cereal e a libação desapareceram da casa do Senhor, sacerdote servo de Jeová, o Senhor, estão de luto. Todo esse livro aqui fala mais de 8 vezes que a oferta de cereais foi tirada, na metade. Sim, Kleber Araújo, na metade. Sim, senhor. Sim, senhor Alex. Sim, senhor Tony Garcias. Evandro Campos, ele não pode reinar enquanto houver alguém ofertando. A Bíblia diz que a igreja é. A Bíblia fala que a igreja é o que o impede. A Bíblia fala. Ah, meu Deus, se eu pudesse demorar mais um pouco aqui, nesse pedaço. Amanhã eu vou trazer os números mais precisos para vocês amanhã.
amanhã, porque eu simplesmente perdi o desenho que eu tinha feito. Mas eu fiz quase igual. Mas amanhã eu colocarei melhor para vocês. Em nome do Senhor Jesus Cristo, o Filho de Deus vivo. E ainda aqui, na abertura dos 7 selos, na página 16, o segundo selo, o parente remidor se revela como parente vingador. Capítulo 3, vocês estão vendo aí o desenho. Vamos lá. O desenho, mais uma vez um querubim. Foi o querubim que fez, que falou. Vamos acompanhar a apostila agora. Aí tem um querubim, lembre-se que a cidade está descendo. A cidade está descendo. A cidade está descendo, o desenho. Aqui, ó. A cidade está descendo. Até ela ficar na sua posição sobre a terra. A cidade será tão iluminada que o sol e a lua não quererão mais aparecer. Haverá mudanças nos astros. Um novo haja-luz vai nascer aí. Então vocês vão ter aí a Nova Jerusalém descendo. A igreja já está lá. Ontem eu disse e acabei esquecendo de mostrar para vocês que a noiva, aqui, a noiva, veja bem, a noiva, aqui, a noiva, né? Ela vai entrar na cidade. Então, a noiva, que nós chamamos de noiva erradamente, mas que é esposa, porque ela já foi desposada, ele já está casado com ela, então ele já é a esposa, né? Então, essa noiva que chamam noiva, ela é a esposa. Então, ela vai estar nesses 7 anos aqui. Aqui haverá o tribunal de Cristo, aqui haverá a espera dos que vão morrer durante a grande tribulação, nos 3 primeiros anos e nos 3 anos segundos, os mártires que vão levantar-se com as 2 testemunhas. Quando eles se levantarem, todos os mártires que morreram nos 7 anos se levantarão com as 2 testemunhas. E eles entrarão aqui, quando a cidade já estiver por aqui, a cidade já estiver por aqui, eles vão entrar com as 2 testemunhas. E então se cumprirá o texto. A esposa se aprontou. Capítulo 19 de Apocalipse, verso 7. A esposa se aprontou. Então, ela esperará todo esse tempo. Haverá o tribunal de Cristo, os galardões. Haverá as divisões hierárquicas da grande batalha. Ele vai nos ensinar como é que nós vamos fazer. O grande exército vai ser formado. Até então que as bodas acontecem aqui. Exatamente aqui, um pouquinho antes da saída do cordeiro, que virá como leão, montado num cavalo branco, não com arco, mas com a espada, e atrás do seu exército. E onde está o seu exército? Em Joel, capítulo 2, verso 1 ao 10, está lá o exército. Depois vocês podem ler o verso, que lá está lá o exército. Você junte lá com Apocalipse, capítulo 19, verso 11, 12, 13 e 14. Mas o que eu quero mostrar para vocês aqui é outra coisa. Eu quero mostrar para vocês o que está aqui na apostila, que a cidade, aí vocês veem aí o cordeiro e a boca dele. Vocês estão vendo aí o dragão está na boca dele? Aí na apostila, o cordeiro falso, tá? Com 2 chifres, e aí vocês estão vendo aí a boca dele, que fala como o dragão. O período em que ele trabalha, o segundo selo, coloquei aí, marque o segundo selo, é nesse segundo período. Veja bem aqui, vou marcar aqui para vocês, vou mostrar para vocês verem aqui o que eu estou fazendo. É muito importante que vocês vejam. Dá para ver aí, mãe? Aqui, ó. Então você marque aí o segundo selo, é essa segunda parte. É o trabalho do falso profeta nessa segunda parte, nessa aula exaustiva que eu dei para vocês agora. Então, o seu trabalho aí, vocês estão vendo o cordeiro. Vocês estão vendo o cordeiro. Isso aqui é o trabalho, que é um desenho meu e do
e do Marcelo Gonçalves. Tivemos muito trabalho para fazer isso aqui, porque o Marcelo ainda estava no início, ainda quando ele ainda estava aprendendo, e agora ele já é um master, já é um mestre. Eita, velho, era para mandava e mandava e trazia, até que ficou perfeito, graças a Deus. Então aqui você também tem, aí que eu quero que vocês marquem aí no desenho, olha o dragão aí, olha o dragão aí, olha o dragão e o arcanjo Miguel brigando aí em cima. A falsa paz acaba e o anticristo se revela. Mateus capítulo 24, versos 6 e 7. Aí o dragão lutando aí em cima. Aí ele é lançado na terra. Você pode observar. Vocês podem observar aí. E aí você tem aí as 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 cabeças. Então vocês estão vendo aí as 10 confederações e blocos de nações que estão sendo formados. No sul estão tentando estabelecer o Mercosul, que está tudo bagunçado, mas vai dar certo isso aí, porque Deus vai dar permissão para que dê. Depois o NAFTA, que já está muito organizado entre Estados Unidos, México e Canadá, e como também o terceiro bloco, que nós já conhecemos, que é o mercado comum europeu, que a Inglaterra pediu para sair, porque tem um propósito aí, tem um propósito muito importante, tem um propósito muito grande aí a Inglaterra saindo, e vocês vendo aí, porque todo mundo dizia que era o bloco das nações, os livros aí, antigos aí, escritos aí, diziam que o bloco de 10 nações era a Europa, mas não é. E eu sempre disse, eu fui tirado de uma importante empresa lá no Rio de Janeiro, porque eu discordei do que disse isso. Eu discordei do que disse isso. Eu disse, não é isso, não. Não é a Europa. Não, a Europa é só uma coroa dessas. É uma só coroa dessas. E aí serão 10 blocos de nações. 10 blocos de nações, que eles vão derrubar a falsa igreja, do capítulo 17 e 18 de Apocalipse, e darão o seu poder à primeira besta, que é o anticristo. Então aí o falso Cristo, esse que está de negro aí, revela-se como o dragão. Depois você tem aí a trindade, tem unidade de Satanás, o diabo, o anticristo e o falso profeta. Vocês têm aí as guerras. Você tem aí as guerras. Você tem os aviões aí, coloque aí, marque aí os aviões, os canhões, tudo isso vem para destruir o dragão. Vem para destruir o dragão. Mas o dragão vai comer os mísseis deles com um biscoito. E quando eles ficarem sem nenhuma arma, eles vão dizer o que nós vamos fazer agora. Aí o Satanás, que é o dragão, dará o poder ao anticristo. E o anticristo dominará a terra e todos se maravilharão após ele. Depois, principalmente, que ele for ferido mortalmente por alguém que vai frustradamente se decepcionar, vai se frustrar e ele vai ser ferido. Mas ele vai tornar a vida e a partir daí ele vai governar deliberadamente com toda a sua autoridade, juntamente com o segundo selo, que é a pessoa do falso profeta. Esta é a revelação do Senhor para os nossos corações nesse dia, em nome do Senhor Jesus. Quero agradecer a todos vocês que estão aí. A irmã Tatiana Ramos de Paula disse, já apertei a joinha. Eu não sei como é aí no Brasil, infelizmente. Aqui nos Estados Unidos é like. Alguém disse que é gostei, alguém disse alguma coisa, mas está meio confuso ainda. Eu ainda quero saber sobre isso. Pergunta para... gostei. Gostei. Aperte aí o gostei. É muito importante. Mas também se não gostou, não aperta também não. Né? Amém? Deus abençoe vocês com muito carinho, com muito amor. Quero saudar a vocês aí, missionário Nil Vieira, Luiz Henrique Pereira, André Cristiano, Samuel Barbosa, Gilvan Queiroz, Hélio Rocha, que já é membro, Cláudia Miranda. Seja membro. Tem 3 modalidades para você ser membro. E não deixe de adquirir a apostila. Não deixe de adquirir a apostila. Que coisa tremenda. Cada selinho tem um finalzinho que a gente já resume no sinal, a gente já resume já no desenho. Por favor,
Bate o sinozinho aí para que você receba sempre as nossas notificações. Em nome do Senhor. Pai Celestial, quero abençoar agora a vida de cada um dos teus filhos, os que são membros, os que não são membros, os que ainda serão. Abençoa, abre a porta para cada um. Obrigado, Senhor, pela presença do teu Espírito Santo que nos ensina, que nos dirige, que nos confirma, que nos abençoa. Muito obrigado pelo carinho, pela paz, Senhor, que o Senhor nos dá ao transmitir esta aula. Que as pessoas que recebam esta aula tenham paz de Deus no seu coração e teu Espírito Santo os ilumine e daí em diante façam eles crescer muito mais do que eu, Pai, que eles possam fazer obras maiores do que eu faço para a glória do teu nome. Abençoando a todos eles, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Também abençoa aqueles, Pai, que se lembram depois da aula, Senhor, de colocar uma oferta de amor, uma oferta de gratidão, dizendo muito obrigado pela vida do pastor Alderi Nelson Rocha. Muito obrigado, Senhor, por essas pessoas que lembram da gente no nosso altar vivo, porque eu sou um levita que estou no meio do seu povo. Muito obrigado, meu Senhor, pela vida e pela saúde e pela paz de cada um deles, em nome de Jesus.